Plantão urgente, reviravolta na seleção brasileira. CBF desiste de Carlos Ancelotti para ser o novo treinador. Vamos falar sobre nova proposta e plano B para a seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, neste plantão urgente da seleção, trazendo notícias, novidades, informações da pentacampeã mundial. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela nossa seleção brasileira. Lembrando sempre, BTB em todos os lugares, na parceria Alfa, que está sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores odds do mercado. Link no primeiro comentário fixado, seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Informação de reviravolta. O GE acaba de confirmar. Conversas encerradas. CBF desiste de contratação de Carlos Ancelotti, atualmente treinador do Real Madrid. Vamos aqui ao primeiro cenário para a gente conversar, porque a CBF, na pessoa do Edinaldo Rodrigues, do diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano, chega a esse posicionamento. A gente sabe que na última ocasião, quando a seleção brasileira entrou em uma novela onde Ancelotti estava apalavrado com a seleção brasileira, aconteceu o que aconteceu, né? A seleção, por fim, fecha com o interino Fernando Diniz, que não acabou tendo um insucesso na seleção. Depois vem Dorival Júnior, num ciclo aí de um pouco mais de um ano também, mais um insucesso. Tudo porque, após o encerramento do ciclo com o Tite, a seleção brasileira estava apalavrado com o Ancelotti, que ele seria o novo treinador, e no final, em resumo, não fechou. Ancelotti renova o seu contrato com o Real Madrid, acaba se tornando mais uma vez campeão, né? Conhecido como a 15ª orelhuda para o Real Madrid, e acaba estendendo o seu contrato com o time espanhol. O fato é que em uma nova novela, onde basicamente já havia ali um acordo, martelo batido pela CBF, e um otimismo muito grande do lado do presidente Edinaldo Rodrigues em relação a Ancelotti, aquilo que era otimismo vira frustração, vira dúvida, e acompanhado de um impasse entre Ancelotti e Real Madrid. Vamos aqui ao cenário da novela. Nossos amigos da ESPN, Vitória Leite, também o Ivo, trouxe essa informação sobre essa questão, porque em uma reunião hoje em Madrid, fez a negociação recuar. O treinador pediu a rescisão, mas quer receber boa parte do valor do contrato que vai até o final de 2026. O Real, por sua vez, não quer pagar nada. Esse é o impasse. Esse foi o impasse. E os interlocutores da CBF estão cientes e querem alguns dias para ver se o caso foi resolvido, mas esses dias já foi resolvido. A CBF não esperou algum retorno em relação a esse impasse, está vendo que é uma situação que vai se complicar e vai se tornar em mais uma novela, e no final, no momento onde você tem um ciclo muito curto, um período muito curto, onde o novo treinador, quem assumir a seleção brasileira agora, terá a missão de acelerar o processo, de entrosar uma equipe que era a maior dificuldade do Dorival até o momento, e o novo treinador vai precisar resolver essa questão. Então não dá mais já para perder tempo. Já se perdeu muito tempo em relação a treinador da seleção brasileira. Se tratando do futebol, da pentacampeã mundial, é o cargo mais importante do futebol, ao meu entendimento. Treinador da seleção brasileira, que tem essa responsabilidade de preparar uma seleção que está em busca do hexacampeonato. Então, assim, é uma situação complicada. E agora vamos falar sobre o plano B.
que basicamente se torna agora o plano A. Os próximos dias são decisivos para a seleção brasileira fechar com Jorge Jesus. O nome do momento se chama Jorge Jesus. Então agora a seleção brasileira, na pessoa do presidente Edinaldo Rodrigues, diretor executivo Rodrigo Caetano, do Juan, vai colocar força máxima para fechar com Jorge Jesus. Eu pergunto a você, torcedor, teria um outro nome ideal nesse momento? Teria outro nome, né, de sua preferência? Coloque aqui nos comentários. Você acredita que Jorge Jesus é o nome ideal, já que aconteceu essa reviravolta em relação ao Ancelotti? Anteriormente, estava tudo ok, um acordo, havia uma previsão até do Ancelotti chegar aqui no Rio de Janeiro no dia 26 de maio, para poder dar início, né, a esse novo ciclo, fazer a convocação para a data FIFA de junho, onde a seleção brasileira no dia 5 enfrenta o Equador e no dia 10 na Neoquímica Arena enfrenta o Paraguai. Em São Paulo, a seleção que vai treinar no CT Dr. Joaquim Grava, no CT do Corinthians, né, vai usar as instalações do Timão, e agora, portanto, essa reviravolta. Uma informação importante sobre proposta que o Ancelotti recebeu do futebol saudita, que seria cerca de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais por temporada, livres de impostos, ou seja, mais de 4,1 milhões de euros, 26 milhões por mês. Muita grana, né? Muita grana. A título de comparação, a proposta da CBF é de 5 milhões em salário. Informação que veio do jornal Marca. Então, nem se compara, né, a proposta do futebol saudita para ser treinador da seleção brasileira. Se a gente for comparar, o Dorival ganhava cerca de 1,5 milhão, né? Não era nem o maior salário do futebol sul-americano em questão de técnicos. O técnico que mais ganha no futebol sul-americano é o Euloco Bielsa. Marcelo Bielsa ganha 2 milhões sendo técnico da seleção uruguaia. E basicamente o Ancelotti fechando com a seleção por 5 milhões, ele ia ser o treinador mais bem pago do futebol. E fica uma situação, sabe, de insuficiência, de frustração, mais uma vez, em relação à seleção, né? A que ponto chegaremos? Fica uma incógnita de quem assumir, de você não definir um novo treinador, tendo aí basicamente menos de um ano, ou máximo um ano, para você preparar a seleção para o Mundial de Clubes em 2026. Qual é a sua expectativa, torcedor? Olhando esse cenário, novo treinador, adaptação, preparação, nova convocação. Eu converso com muitos torcedores, a gente cobre aqui assiduamente a seleção brasileira, né, em todas as datas FIFA. Eu converso muito com torcedores brasileiros em relação à nossa seleção pentacampeã mundial. O novo treinador, ele seria necessário ele ter a base de um time na seleção para melhorar a questão do entrosamento? Em anos anteriores, né, não sendo aqui saudosista em relação à seleção, mas a gente já teve a base da seleção como jogadores do Botafogo, a base da seleção com jogadores do Vasco, do Flamengo, do Corinthians. Você ter não só essa mescla, mas jogadores que normalmente atuam juntos nos seus clubes. Você formar uma base da seleção brasileira. Qual seria o cenário ideal para a seleção pentacampeã mundial? Coloque aqui a sua visão, é muito importante, a sua opinião é muito importante. No mais, peço que você compartilhe, deixe o like, nós já estamos nos preparando para cobrir a seleção brasileira na próxima data FIFA, né, a partir do dia 1º de junho. A gente vai estar ali assiduamente, né, em prontidão diretamente de São Paulo, nos treinos da seleção, na preparação, na convocação do novo treinador, né, na chegada do novo treinador da seleção brasileira, porque esse é o papel do BTB Esportes. Está em todos os lugares. Não só dar informação,
não só apurar a informação, mas estar na informação é o nosso objetivo, beleza? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo.